Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a sociedade portuguesa encontra-se confrontada com várias iniciativas legislativas com o objeto final a legalização da eutanásia. Sendo matéria polémica, exige reflexão e ponderação, já que viola um dos pilares dos direitos fundamentais, o seu direito à vida. Atendendo à liberdade de voto que me foi concedida como deputada do PSD, e após muita reflexão, explico os motivos pelos quais me levam a que vote contra este projeto de lei. Um dos argumentos a favor da prática da eutanásia é o da liberdade individual e a do direito a morrer com dignidade. Convém relembrar que o ordenamento jurídico português já prevê várias destas diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital e a nomeação de procurador de cuidados de saúde. A lei garante a todos, através do consentimento informado, o direito de recusa de procedimentos geoterapêuticos que não se coadunem com a sua concepção de vida. Por outro lado, nunca poderá haver garantia absoluta de que o pedido de eutanásia é verdadeiramente livre e inequívoco, mas será sempre irreversível. Muitas vezes pode traduzir um estado depressivo ou ser uma chamada de atenção por quem se sente abandonado ou considera-se um peso para a família e para a sociedade. Outro argumento a favor é a libertação do sofrimento. Não se elimina o sofrimento com a eutanásia. Com a morte, elimina sim a vida da pessoa que sofre. O caminho nestas situações tem de se fazer através da eliminação do encarniçamento terapêutico, reforçando medidas de controlo da dor e o combate aos sintomas. Os cuidados paliativos proporcionam uma resposta ativa e planeada aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, com o intuito de prevenir o sofrimento que ela gera e proporcionar qualidade de vida a estes doentes e às suas famílias. Na realidade, os cuidados paliativos falham e não chegam a 70% dos portugueses. Senhoras e senhores deputados, não é aceitável colocar a eutanásia como opção terapêutica quando o Serviço Nacional de Saúde se encontra tão frágil. Mas a eutanásia não é um ato médico, é sim uma violação da ética médica. Com a legalização da eutanásia, advêm consequências já verificadas nos países que a legalizaram. Primeiro, destruição da relação médico-doente. A medicina assenta a sua prática no diagnóstico e no tratamento das doenças, no acompanhamento e alívio do sofrimento dos doentes, sempre com a finalidade da defesa da vida humana. Perante o médico que pratica a eutanásia, o doente pode recear que este não lhe forneça o tratamento adequado ou decida suspender os tratamentos, comprometendo a confiança que assenta a relação médico-doente. Considero que a resposta do médico não pode ser outra que não seja aliviar o sofrimento, garantir o bem-estar, mas nunca precipitar a sua morte. Segundo, o fenómeno da rampa deslizante. As primeiras leis na Bélgica e na Holanda usavam uma linguagem praticamente idêntica à dos projetos de lei que hoje estão em discussão. Ao longo do tempo, as pretensas salvaguardas de proteção legal foram-se apagando. Passaram-se de situações de alcance limitado, com condições restritas, para um uso mais vasto. Passa-se da eutanásia consentida pela própria vítima à eutanásia consentida por familiares de recém-nascidos, crianças e adultos com deficiência, para dementes ou em estados de inconsciência. Os exemplos de fuga de holandeses temerosos de que a própria família autoriza a antecipação da sua morte são um alerta. Mas muitos casos de eutanásia nunca chegam às comissões de verificação. Mas como é que uma lei poderá definir sofrimento extremo? O sofrimento decorre de uma apreciação que só o próprio consegue avaliar corretamente. E em nenhum dos projetos de lei o grau de sofrimento é mensurável, o que significa, em última análise, que a decisão final sobre a eutanásia será do médico. O que é uma lesão definitiva? Será ser surdo? Será ser amputado? Terceiro, poderá existir coação moral sobre os mais fracos, que se sentem muitas vezes como uma carga para os familiares ou para a sociedade. Deste modo, a legalização da eutanásia poderá incentivá-los pela sua procura. Na Holanda, passados 18 anos da despenalização, já se debate a utilização do comprimido Drion para os maiores de 70 anos cansados de viver. O Parlamento deve evitar a legislação apressada indutoras de clivagens indesejadas. Uma vez decidida, não há como voltar atrás. Por que ignorar a realidade dos países em que a eutanásia está legalizada? Não ficamos assustados?
Temos a certeza que a lei não evoluirá para uma legislação mais permissiva? Encontrar-se-á o Serviço Nacional de Saúde preparado para a prática da eutanásia? Novas tarefas e responsabilidades vão ser exigidas se estes projetos de lei forem aprovados. Termino fazendo referência a uma carta aberta de alguns profissionais de saúde aos deputados, na qual eu, como médica e deputada, também me revejo e apoio. Esperemos que Portugal continue a ser um testemunho na proteção da vida humana. Obrigada.